mensageiro dessa noite é o pastor Ivaldo. Vamos ficar em pé, vamos orar por ele e por nós, para que a palavra de Deus chegue ao nosso coração. Mantenha a sua Bíblia aberta, tenha o hábito de trazer papel, caneta, para você tomar nota daquilo que Deus está dizendo a você, para não se esquecer durante a semana. É fácil a gente esquecer. Então, tenha o hábito, porque essas meditações vão ajudar você em seu testemunho e no seu crescimento espiritual. Oremos. Querido e bondoso Deus, é hora de ouvirmos a Tua palavra e Tu já a colocaste no coração de Teu servo. Pedimos que Tu uses pastor Ivaldo com toda a autoridade da Tua palavra, que ele fale e nós ouçamos o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Hoje eu vou inverter a ordem. Normalmente eu canto depois das mensagens, mas hoje eu quero cantar antes da mensagem. E essa canção, ela serve como uma base introdutória para a nossa reflexão dessa noite, para o nosso estudo. E eu gostaria que você meditasse. Se você não conhece, eu acho muito difícil ninguém conhecer essa música, mas se você conhece, pudéssemos entender e cantar juntos a grandeza do Senhor, seu amor. O salmista vai dizer que os mistérios de Deus são insondáveis, são inescrutáveis. Mas como é bom a gente pertencer a um Deus, como o tema da campanha está dizendo, no amor do Pai. A gente pertence a um Pai que o tempo todo se manifesta para nós. Romanos 1 vai dizer que as coisas invisíveis e visíveis são conhecidas. O salmista no Salmo 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Todos os dias o amor de Deus está visível para cada um de nós. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor deseja. Por isso eu queria convidar você a cantar, louvar junto comigo, em nome de Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, chamando sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Vamos mais uma vez? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar. E eu,
tão pequeno e frágil, tirando sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, aleluia. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber água na fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ou se acredita, ou se duvida, ninguém explica Deus. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Obrigado, pessoal. 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Estou lendo na versão NAA, mas você pode acompanhar na sua versão. O pessoal da mídia também projeta ali, se vocês tivessem a Bíblia. Leiamos juntos. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar o pecado, os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado pela Tua palavra. E eu preciso muito, muito da ajuda do Teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, fale a cada coração que aqui está, da Tua forma, do Teu jeito, mas que o Senhor seja engrandecido e glorificado apesar do pregador. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vivemos num mundo hoje, um mundo da carência. Um mundo que tem cada vez mais buscado sentido para viver. As pessoas estão vazias, e muitas pessoas estão vazias de Deus. Conheço muitas pessoas que têm muitos recursos financeiros, mas não estão felizes. Recentemente, uma grande artista brasileira, ela publicou em um documentário, e dizendo que não é fácil ter tudo que tem, conquistar tudo que tem, e ainda assim sentir um vazio na sua vida. Interessante que, diante disso, eu fui lá na postagem, não que estava no Instagram dela, e coloquei: a solução para a sua vida é Jesus. O que preenche o vazio da humanidade é Jesus. As pessoas estão cada vez mais buscando uma forma de ser amado e de amar. E eu não estou falando aqui do amor eros, que é o amor conjugal, mas muitas pessoas estão cada vez mais buscando o amor da aceitação. Veja o frenesi que é nas redes sociais. Pessoas hoje que, de forma banal, pegam uma Lamborghini, tocam fogo para receber likes, para ter engajamento. As pessoas estão buscando de qualquer forma, qualquer meio, se sentirem amadas na nossa sociedade. O tema dessa mensagem é o amor do Pai. O tema que nós estamos abordando durante esse mês de março, da campanha de missões, está dizendo: no amor do Pai vamos completar a missão. Mas esse amor que é disponível, não é o amor que nós entendemos como nosso amor. Por isso que a música, ela vai dizer que muitas vezes a gente não consegue explicar como Deus age em meio a essa humanidade. Quantas atrocidades nós vemos ao longo da vida. Essa semana, por exemplo,
Quantas e quantas notícias ruins chegam no meu WhatsApp, no seu WhatsApp, nas nossas redes sociais. E às vezes eu fico, Senhor, por que o Senhor não volta logo e termina e finaliza logo tudo isso? Quanto sofrimento, quanta injustiça. Existe algo que Deus faz, e Ele fez por nós, meus irmãos. É o amor dEle. Esse amor incondicional. Porque se Deus quisesse agora mesmo, Ele acabava com tudo, meus irmãos. Com tudo. Inclusive comigo e com você. Mas é o amor do Senhor, é o amor do Pai, esse amor constrangedor e incondicional, que muitas vezes nós não vamos entender isso. João estava justamente refutando com os crentes para que eles pudessem permanecer firmes diante das dificuldades, diante das perseguições, diante das lutas. E hoje pela manhã o pastor Manga trouxe uma mensagem bem ilustrativa, falando sobre a questão de nós precisamos pipocar. Se você perdeu essa mensagem, vai lá no YouTube, assiste o culto pela manhã, você vai entender. O nosso coração precisa estar cada vez mais pipocando pelo amor de Deus e deixar que o Espírito Santo aqueça a nossa vida. É claro, meus amados, que diante das situações agradáveis ou até desagradáveis que nós enfrentamos ao longo da semana, nós temos que aprender que existe um Deus que nos ama apesar de quem nós somos. Porque nenhum de nós aqui merecemos o amor do Senhor, nenhum de nós. Mas é o amor do Pai, que nos constrange, que nos atrai para perto dEle e nos mostra quão vulneráveis e frágeis nós somos. Diferentemente do amor do mundo, um amor que busca pela aparência, pela aceitação, o amor do Pai, Ele olha para cada um de nós e sabe quem realmente nós somos. Mas como nós podemos entender esse amor? O texto que nós acabamos de ler nos ensina, se você não fechou sua Bíblia, a primeira coisa está no versículo 1. Esse amor é um amor maravilhoso. Veja o que João está dizendo logo no início. Vejam que grande o amor do Pai. Ele começa dizendo uma frase de alerta. Percebam, parem com a correria de vocês. Nosso frenesi do nosso dia a dia, amanhã, segunda-feira, e talvez você esteja aqui no templo, me assistindo, e já esteja preocupado com alguma coisa que você tem que resolver amanhã. A preocupação. E a gente nem sabe se amanhã nós vamos estar vivos. Muitas vezes a gente não para contemplar, meus amados, quanta coisa o Senhor tem feito na nossa vida. Observe pelo menos hoje. Você tem como enumerar nos seus dedos aí, quanta coisa boa o Senhor fez na sua vida só hoje. Você consegue imaginar a bondade de Deus, você poder sair e vir, voltar para casa, estar aqui na igreja agora, e nenhum mal lhe ocorreu, nenhuma coisa ruim aconteceu sobre você. O amor do Pai é justamente isso, meus irmãos, nós pararmos e contemplarmos a bondade do Senhor. É fato que aqueles que não têm uma intimidade com o Senhor também contemplam a bondade do Pai. A própria palavra do Senhor diz que Ele faz chover sobre justos e injustos. Não é porque nós somos crentes que nós somos abençoados demais. Nós temos uma bênção já reservada para cada um de nós, meus irmãos. Mas aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, ainda assim o amor do Pai é manifesto para você. Se por acaso há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que você está vivo agora por causa do amor de Deus sobre a sua vida. Porque nenhum de nós merecíamos estar aqui. E quantas vezes o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos poupado, o Senhor tem cuidado da gente. Já reparou que quando você vai dormir, a máquina desliga? E se Deus não quiser, você não acorda? E a gente vai dormir dizendo, amanhã quando acordar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Tiago vai dizer no capítulo 1 que a vida é como uma neblina, é como uma fumaça, que se dissipa. Já dizia minha avó, para morrer basta estar vivo. Nós não sabemos, meus queridos, mas esse amor do Senhor está cada vez mais presente na nossa vida. E não temos como mensurar isso. Você que já foi mãe, que é mãe, você que está no período gestacional, sabe muito bem o amor que você carregou por 9 meses. E ainda que você se dedique para que essa criança ela nasça, que ela tenha toda a provisão necessária, o amor de Deus vai além disso. Não tem como a gente descrever. Não tem como a mãe explicar, você perguntar, como é que você consegue amar o seu filho? Ela vai dizer, não sei, eu só sei que eu amo. O amor de Deus por nós, meus irmãos, vai muito além de um amor de uma mãe pelo seu filho. Porque Deus sabe quem realmente nós somos. Deus conhece e sonda o coração de cada um de nós. Deus, Ele contempla os nossos momentos que nós juramos para Ele que permaneceremos firmes, mas basta tão somente uma luta, uma provação, a gente para de seguir o Senhor e caminhar ao seu lado.
Aí mais uma vez o amor do Senhor se manifesta na nossa vida, e Deus continua sempre se manifestando, de formas visíveis ou invisíveis, nos atraindo para perto dEle, para podermos depender cada vez mais dEle. E esse amor não é um amor comum, é um amor que nos transforma, é um amor que nos liberta, é um amor que está sempre pronto para nos ajudar. E isso não é mérito nosso. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, vai dizer que nós somos salvos e recebemos a salvação por causa da manifestação do amor de Deus através da graça por meio de Cristo Jesus. Nós só estamos aqui agora, meus amados, porque Jesus, o Senhor, nos ama e tem nos amado. E repito, não é mérito de nenhum de nós. Não é o quanto nós vamos à igreja, não é o quanto nós lemos a Bíblia, mas é o quanto nós nos colocamos diante do Senhor. E como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, finalizando o capítulo, ele vai dizer: a minha vida, o meu corpo, é para a glorificação do Senhor. Tudo que nós fazemos é para que o amor de Deus esteja manifesto na nossa vida. Por isso que João está dizendo: vejam como Deus tem se manifestado na sua vida. Veja como a graça do Senhor tem todos os dias lhe sustentado. Quantas e quantas vezes, talvez você que está aqui, foi dormir e pediu a Deus para não acordar, porque você não está suportando as lutas, as intempéries da vida, as tempestades. Talvez você tenha acordado hoje dizendo: Senhor, misericórdia, por que eu acordei? Eu não aguento mais a minha família, eu não aguento mais a minha casa, eu não aguento mais essa vida. Creia nisso, meus amados. É o amor de Deus que está lhe sustentando todos os dias. É o amor do Pai. E esse amor é incondicional. É por isso que nós estamos clamando e dizendo: Senhor, que o Senhor se manifeste cada vez mais com o teu amor e com a tua bondade. Eu assisti um vídeo hoje à tarde e me chocou muito. Ontem teve um clássico aqui na nossa capital, e eu não sei quem assistiu esse vídeo, e um jovem, ele agrediu um policial no estádio, e ele foi agredido também, e foi conduzido até uma unidade hospitalar. E na unidade hospitalar, o pai, ele é algemado, o pai o abraçava, o pai tapava a sua boca e dizia: meu filho, por favor, cale a boca. E ele xingando os policiais, e uma policial filmando, e ele chutando um policial, e o pai: pelo amor de Deus, meu filho, pare com isso. Teve um momento tão desesperador que o pai beija a boca do filho para que ele parasse de falar, meus irmãos. O pai carrega ele nos braços, que ele precisava ser medicado. E aí alguns textos que eu fui ver nos comentários, teve uma pessoa que colocou lá, e aquela pessoa não é cristã. E ele disse: isso é que é amor de um pai. Mesmo se o filho é errado, protegendo o seu filho, evitando, e eu não acompanhei o restante do desfecho da história, mas tentando evitar que seu filho não seja preso por desacato. Bem provável tenha sido. Mas é assim que, de forma bem baixinha, mas Deus, ele age por nós, meus irmãos. Às vezes a gente perde a noção das coisas, a gente quer agir do nosso impulso, da nossa vontade, e Deus está ali dizendo: para um pouco, olhe para mim, contemple as coisas que eu estou fazendo por você. A bondade do Senhor, esse amor que é incondicional. Porque talvez como aquele pai, sabendo que o seu filho estava errado, fosse embora. Assuma as suas consequências, você é já de maior, se vire. Mas um pai estava ali, passando vergonha, sofrendo uma humilhação, por amor. Se assemelha muito com o que Jesus fez por nós. Passou uma vergonha naquele madeiro, sofreu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Esse é o poderoso amor de Deus por cada um de nós. E eu creio, meus amados, que ainda diante desse cenário de atrocidades que a gente tem visto pelo mundo, o amor do Pai está se manifestando cada vez mais. Talvez para alguns de vocês seja complicado compreender isso. Talvez seja difícil entender essas coisas. É por isso que quanto mais nós lemos a Bíblia, a gente vai entendendo o caráter poderoso de Deus. E um termo que a gente utiliza, e a gente vê na teologia, chamado de longanimidade. A paciência de Deus. A manifestação do Senhor. O seu amor que está sempre manifestado na minha vida e na sua vida, apesar de nós não merecermos absolutamente nada, meus queridos. Segunda coisa que nós aprendemos:
O amor do Pai nos dá uma identidade. Versículo 2 e versículo 3, veja, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Louvado seja. Marca isso na sua Bíblia. Um dia a gente vai ver Jesus como Ele é, meu irmão. Você crê nisso? Que promessa. A gente vai ver Jesus como Ele é. Todo aquele que pratica, versículo 3, e todo que tem essa esperança, nele purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Meus amados, a nossa identidade antes de Jesus, éramos perdidos. João capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que nele creram, que colocaram a sua vida nele, deram-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Conheço muita gente, quando a gente vai conversar e evangelizar, as pessoas dizem: eu já sou filho de Deus, eu tenho Jesus desde pequenininho. Isso é um grande engano, porque ninguém nasce crente, ninguém nasce católico, ninguém nasce espírita, ninguém nasce da Umbanda, a gente se torna. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos a nossa carência espiritual em colocar a nossa vida diante de um Deus que a gente ainda não viu, mas o veremos face a face, e estaremos diante daquele que é santo 3 vezes. Nós tínhamos por natureza, meus amados. Efésios capítulo 2 vai dizer que antes nós satisfazíamos os nossos desejos, servíamos a Satanás, o príncipe da potestade do ar, fazíamos as coisas do nosso jeito, mas o que agora João está dizendo é que nós somos filhos de Deus. Talvez a gente não consiga entender isso de fato, mas se você já adotou uma criança, e algo que lá em casa a gente permeia assim, a gente pensa, minha mãe não curte muito, mas a gente já pensou em adotar uma criança. E eu estava assistindo uma vez um documentário falando sobre adoções. É interessante que os pais às vezes chegam nos lares para adotar as crianças, e eles normalmente procuram crianças recém-nascidas, pequenininhas, porque eles querem moldar aquela criança de acordo com o seu caráter. Alguns têm um preconceito, não vou pegar já grandinha não, porque já vem com algumas cargas aí, algumas histórias, alguns traumas. Eu não quero problema para mim. Mas veja Jesus, Ele nos pega, já adultos, adolescentes, cheios das nossas cargas, meus irmãos, e nos adota como filhos, e nos chama para perto, e transforma a nossa vida. Eu conheço um pastor que ele adotou 2 meninas, uma delas com 15 anos e a outra com 16, é a cara do pai, adotivo, e não tem como dizer que não é. Você fica olhando assim, não é possível. É isso que Jesus faz, meus irmãos. Ele nos adota, nos chama de filhos, e a gente começa a se parecer com Ele. O nosso andar, a nossa forma de falar, o nosso agir, o nosso comportamento. Já reparou isso na sua face? Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, você vai ver. É filho de Deus, é semelhança de Cristo, personalidade do Senhor, deve ter, meus irmãos. É por isso que muitas pessoas não conseguem compreender esse amor do Senhor. Como é que Ele pode transformar uma pessoa que antes tinha uma vida totalmente corrompida? É justamente aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4. O príncipe desse mundo, Satanás, ele cegou o entendimento do descrente, para que ele não veja a glória do Espírito Santo, para que ele não veja a manifestação do Senhor Jesus. Eu já contei várias histórias da minha vida aqui. Às vezes Beto chega assim, pastor, não para não. É que são histórias, Beto. São muitas coisas, muitas aventuras. Meus amados, Jesus é aquele que transforma o nosso coração. Jesus é aquele que transforma a nossa vida. Talvez tenham rotulado você, dizendo que você é um caso perdido, que você não tem mais jeito, que você vai viver para o que não presta, mas em nome de Jesus, Jesus é aquele que transforma o seu coração, transforma a sua vida, lhe pega como uma pessoa caída, lhe restitui, lhe dá um novo nome, vestes novas, e lhe chama para junto da mesa, sermos filhos de Deus, restaurados pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. E isso só Deus pode fazer. Ninguém pode fazer. A psiquiatria, ela vai te colocar uma medicação, vai fazer você relaxar, descansar, dormir bem. A psicologia vai trazer algumas técnicas para fazer você se reconectar, se entender quem você é. Mas o único que transforma almas,
que muda histórias, é Jesus de Nazaré. É esse o amor do Pai. Quando Jesus ele vem ao mundo, meus amados, ele não vem para nos abençoar com bens materiais. O próprio texto diz que ele vem justamente para perdoar os nossos pecados. Embora Jesus muitas vezes nos dê alguns presentes, uma igreja, amigos, irmãos, mas o papel principal de Jesus, de forma voluntária, foi morrer naquela cruz, por causa do meu pecado e do seu pecado. Mas Ele não nos abandonou, meus irmãos. E talvez você aqui esteja hoje vivendo sem a presença do seu pai, sem a presença da sua mãe. Talvez ao longo da vida você ficou órfão, mas a própria palavra do Senhor diz, ainda que seu pai, a sua mãe lhe deixe, o Senhor nunca nos deixará. Ele estará conosco. Ele nos chama de filho e a gente tem o privilégio de chamá-lo de pai. E essa é a promessa, meus irmãos. Um dia nós conheceremos o nosso Pai, estaremos diante dele. Até lá, a gente continua perseverando, a gente continua caminhando, a gente continua olhando para o alvo, a gente continua colocando a nossa vida nesse amor. E é nesse amor que a gente está seguro. Não o amor do mundo, não o amor pelas coisas materiais. O que rotula a sua vida não são os seus diplomas, não são os seus títulos, não são os seus cargos, mas eu espero que esteja rotulando a sua vida, é você ser conhecido como um filho de Deus, de você ter liberdade de entrar na presença do Senhor. Imagine alguém chegando na sua casa, batendo as pressas na sua porta, e você não sabe quem é, não tem olho mágico, a pessoa dizendo, abre aqui, abre aqui. Sejamos sinceros, você abriria? Não, eu não sei quem é, mas, meus amados, João capítulo 10, o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e eu as conheço, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece o meu coração, conhece o seu coração, Ele conhece a nossa história como ninguém mais, e Ele sabe o que você está passando hoje. Eu quero dizer para você o seguinte, ainda que tenham rotulado você como um caso perdido, como sem jeito, como um pau torto, nunca se esqueça, Jesus era carpinteiro, e Ele é aquele que ajusta a nossa vida, que nos dá esperança, e que nos faz viver todos os dias, sendo o seu filho amado. Terceira coisa, meus amados, o amor do Pai nos transforma. Versículo 3 e 6 diz, que nós aprendemos, a partir do verso 3, e todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Versículo 5, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Jesus é o único que tira o pecado do mundo, meus irmãos. João capítulo 1, João aponta e diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muitas igrejas estão cheias de pessoas que estão buscando aceitação, pessoas que estão buscando a aprovação, e elas vão ali naqueles templos, megas igrejas, e muitas vezes elas querem se sentir satisfeitas. Nós vemos hoje, na nossa atualidade, o fast food de igrejas. O que é que você quer? Aqui tem. Mas o que nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o único que tira o pecado, que transforma corações, é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Conheço ex-prostitutas, se prostituíam, meus irmãos, e hoje são mulheres de oração, regeneradas, casadas, com filhos. O passado, ainda a humanidade a julga, mas eu tenho certeza, meus irmãos, pelo seu testemunho, que essa é uma mulher de Deus. Conheço ex-gays, já ouvi gente dizer que não existe ex-gays, sim, conheço, homens que tiveram relações com outros homens, se arrependeram dos seus pecados, hoje, casados, com filhos, pastores, servindo ao Senhor. Só Jesus faz isso. Meus amados, conheço pessoas que estavam perdidas, sem rumo e sem direção, como a canção diz, mas um dia tiveram um encontro com Jesus,
e tiveram a sua vida totalmente transformadas. O passado elas ainda irão se lembrar, mas conseguem olhar para trás e não sofrer mais por isso, porque entenderam que Jesus Cristo apagou os seus passados. Seu pecado não afeta mais o seu relacionamento com Deus, porque agora elas são a nova criatura em Cristo Jesus. Nicodemos, no capítulo 3 de João, vai conversar com Jesus e pergunta: Senhor, nós sabemos que Tu és mestre, porque as coisas que Tu fazes só pode ser enviado por Deus. E Jesus fala: é verdade, Nicodemos. Aquele que não nascer do Espírito não entrará no reino de Deus. Nascer do Espírito, meu querido, é colocar a sua vida nas mãos de Jesus, literalmente. É deixar Ele conduzir os seus passos, é deixar Ele fazer de você uma nova criatura, é você parar de viver para si mesmo, como Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. Tudo que eu faço agora é para a manifestação do amor do Senhor. Conheço pessoas, meus amados, que fizeram grandes atrocidades, estupradores, bandidos, se arrependeram dos seus pecados, pagaram a justiça, mas hoje são homens e mulheres regenerados em Cristo Jesus. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que não tinham nenhuma expectativa de como viver, mas elas viram, como João vai dizer, vejam o grande amor de Deus. E é esse amor de Deus que tem nos motivado cada vez mais. Quando a vida se derrama aos pés de Deus, aos pés de Jesus, os seus pecados são perdoados. Quando nós colocamos a nossa vida aos pés de Jesus, nos lembrando de Maria Madalena, quando chega arrastada pelos fariseus e os saduceus diante de Jesus, está aqui, foi pega em adultério, a lei diz, Levítico 19:18, ela deve ser apedrejada e ser morta. E Jesus concorda, é verdade. É verdade. Cumpra uma lei. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus volta a escrever no chão. É uma incógnita até hoje. O que Jesus estava escrevendo ali? O que Jesus escrevia? Então, quando Jesus levanta o rosto, olha, todos se afastam, as pedras caem, e Jesus pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A partir daquele dia, aquela mulher teve a sua vida totalmente transformada. E Marcos vai dizer que quando Jesus ressuscita, ela, Maria Madalena, que corre até os discípulos para dizer: Ele ressuscitou, Ele está vivo. Jesus está vivo, meu querido, e Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer habitar no seu coração. O amor de Deus manifesto de uma forma pura, por meio de Jesus Cristo. É o amor de Deus, é o amor do Pai, que está hoje aqui presente. E como eu cantei na canção, dizendo que nada, a gente não consegue explicar esse amor do Senhor, esse amor de Deus, que apesar de quem nós somos, esse amor nos transforma, esse amor nos atrai para perto dEle. É por isso que quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, a gente sabe que a gente perdeu tanto tempo, e era para a gente ter feito isso há tanto tempo. É o amor de Deus. Viva o amor do Pai. Queria convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. E queria que você meditasse. Como está a sua vida? Veja o amor do Pai todos os dias. Talvez essa semana você enfrentou uma luta tão grande. Talvez você enfrentou uma jornada, esteja enfrentando uma jornada, seja uma questão financeira, conjugal, relacional. E para você disse: não, Deus me esqueceu. Deus me abandonou, não tem sentido mais viver. Tem sim. Deus não se esquece de você. Se porventura você que está aqui não é cristão, não é crente, não é evangélico, saiba disso, meu querido e querida. É o amor do Pai que tem se manifestado na sua vida.
Você está vivo hoje por causa do amor de Deus. Você está respirando agora por causa do amor de Deus. Todos os livramentos que Deus lhe deu não foi por você, não foi sorte, não foi coincidência. Eu creio no amor do Pai pela sua vida. E se você veio aqui essa noite e está entendendo isso, em nome de Jesus, não volte para casa sem receber esse amor na sua vida. Para que um dia você agarre essa promessa e creia: um dia eu verei esse amor face a face. Eu verei Jesus, estarei diante dele. E se há alguém aqui essa noite que não conhece Jesus ainda, de caminhar com ele, de colocar a sua vida nas mãos dele, e deseja fazer isso agora, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém? Se há alguém essa noite que quer colocar a sua vida nas mãos de Jesus, veja quanto amor o Pai tem derramado por você, filho e filha. Só Deus faz isso. Não é você, não é seu mérito, é Deus. E se há alguém aqui, você está ouvindo o Espírito Santo falar com você, não endureça o seu coração. Levante das suas mãos. Eu quero orar por você. Jesus está aqui. E Ele quer lhe perdoar, Ele quer sarar suas feridas, transformar o seu coração, e chamar de filho, e não apenas de criatura, porque Ele vai voltar. Um dia esse sofrimento vai acabar, e eu espero que você esteja nas mãos do Senhor. Alguém? Alguém que está entre nós, que quer colocar a sua vida nas mãos de Jesus? Aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Levante das suas mãos, tenha coragem, assuma esse compromisso. Louvado seja Deus, aleluia. Há mais alguém? Segunda pessoa que quer colocar a sua vida diante do Senhor e deixar Jesus escrever uma nova vida na sua vida, e você voltar para casa hoje com uma nova identidade. Eu sou filha de Deus, filho do Senhor. Há mais alguém? Quero convidar essa jovem para vir aqui à frente, se possível. Não sei se França pode acompanhá-la. Ela está aí na sua frente, França. Essa jovem. Por favor.